Billy. Olá, queridos. Sejam muito bem-vindos. Estamos iniciando nossa 7ª transmissão. Dessa aqui é uma empreitada, um investimento de fé, chamado 30 Sermões Proféticos para 2026. Tivemos buscando palavras aplicáveis, poderosas, que não são costumeiramente pregadas, né, no nosso meio. E hoje eu tenho uma palavra, se você gosta de finais felizes, se você gosta de se emocionar com o resultado do que Deus pode fazer na vida de uma pessoa, o texto de hoje vai falar muito disso. O texto de hoje está no livro de Juízes. Eu estou com a palavra de Deus, vou ler aqui esse texto, apenas 3 versículos. Diz assim: era então Jefté era o nome de um homem, é um nome bíblico, tá certo? Era então Jefté, o gileadita, valente e valoroso. O texto começou assim, a primeira frase já vem elogiando, mostrando atributos, mostrando grandeza, né? Olha como ele era valente, olha como ele tinha valor, olha como a sociedade é justa, como a sociedade reconhece, olha como o povo da minha cidade olha bem para mim, né? Eles reconhecem, ele é daqui da cidade, ele tem identidade na nossa cidade, ele tem identidade, ele é gileadita, ele é gaúcho, ele é mineiro, é manauara, é potiguar, é sergipano, é mato-grossense, é francês, é parisiense, é romano. Olha, ele tem identidade e ele é valente, essa mulher é valente, esse rapaz é valente, esse senhor, essa senhora de idade é valente, essa pessoa é muito valente. Olha, estamos indo bem, a sociedade fala bem da gente, né? Ele era, então, Jefté, o gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta. Ia bem até uma vírgula, aí já entrou assim, porém era filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara Jefté. Também mulheres de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos dessa mulher já grandes, repeliram a Jefté e disseram: não herdarás. Eita, a história já não está ficando bom. Alguém está pagando por erros da família, por coisas que aconteceu na família, pela tradição da família. Alguém está recebendo em seu próprio corpo, em seu nome, em sua história, as consequências de que não gostaram de alguma coisa de um parente nosso. No caso aqui era a mãe dele, né? Não herdarás nosso pai, porque és filho de outra mulher. Dessa vez nos chamaram de prostituta, foram mais politicamente corretos. Tá parecendo um país que eu conheço na América do Sul, um país muito grande, que gosta muito de parecer que está elogiando, né? Então Jefté fugiu de diante dos seus irmãos e habitou lá, né, na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram com Jefté e saíram com ele. Bom, como eu disse, eu gosto de pegar um texto que normalmente não se prega, né? Não se fala muito nesses textos, mas que trazem um ensinamento maravilhoso, uma identidade com minha vida, com tua vida. Um ensinamento é algo que eu começo a identificar com aquilo e começo a ver, bom, a situação dessa pessoa parece que, se não está igual a minha, está pior. A situação dessa pessoa parece que está pior. Uma pessoa que não tem herança, ninguém quer saber dele, ninguém quer saber da casa dele. Ele não fez nada porque a própria cidade diz: não, é uma pessoa boa, mulher, mas eu não vou com a cara dele. O primeiro livro que eu escrevi, velho tem que dizer essas coisas, né? Uns 25 anos atrás, eu imagino, chamava-se Eptiva, Época de Atividade. Tem no mundo inteiro esse livro, em muitos idiomas, né? É um livro sociológico que fala da vida após a aposentadoria. Mas logo em seguida eu escrevi um livro que se chama Por que Me Olha Assim? E foi por causa desse texto. Por quê?
É assim, menina, você viu Maria, que coisa boa, rapaz. Maria, ela trabalha bem, ela faz sobrancelha, Maria. Eu gosto muito da Maria, ela faz sobrancelha, faz bem, ela faz na pinça, ela faz na linha, aquele negócio da Índia. Tem uma habilidade, mulher, mas ela fala, olha, é tão fuxiqueira e tem um bafo, né? O elogio. Eu tenho um menino lá na minha rua que faz Uber, né? Eu gosto muito dele, daquele menino bom, a mãe dele é gente muito boa. E ele faz Uber, mulher, mas a gente vai andar com ele. Ele corre demais, irresponsável, ele corta, ele freia de vez, sempre tem uma vírgula e depois do elogio, pá! Aí marca a vida da pessoa com uma coisa que muitas vezes a gente não tem consciência, não sabe nem que desperta esse sentimento nos outros. Ou no caso do Jefité, que culpa ele tinha, né? A Bíblia diz que a mãe dele era prostituta, né? Por que que também, quando eu escrevi esse livro, Por que Me Olha Assim? Faz mais de 20 anos, eu não imagino que tenha mais na livraria. Na Amazon ainda tem, mas na livraria não imagino que tenha mais não. Porque eu sou filho eu não tive pai, né? Filho de mãe solteira, e tive que me arranjar na vida sozinho, enquanto eu não imaginava ter Deus, né? Então eu imaginei que tudo que eu tive que lutar na minha vida foi só. A minha mãe tinha que trabalhar, tinha que ganhar o pão, tinha que ralar num tempo dificílimo, né? Num tempo, na década de 60, quando eu nasci, então pertinho da guerra, e sem pai, uma mulher sozinha numa capital. Hoje pode ser até moderno uma mulher ter filho sozinha, mas você imagine aí, há 64 anos atrás, e ela guerreira, e ia trabalhar, e me ensinou independência, né, suficiência, independência, obediência e confiança. Eu digo aos meus filhos, né, minha mãe dizia, você vai para a praia tal, até tal hora, água até o peito. Pronto. Eu não é questão de escravidão, é que ela tinha medo de me perder, ela só tinha a mim e eu só tinha ela na vida, e foi assim durante muitos anos. Tá certo? Então, quem leva uma vida assim, a gente nasceu com o instinto de quebrar a pedra e buscar o resultado. Lá na frente eu aprendi que todo o tempo, eu pensei que era eu que era sozinho segurando no cabo da marreta para quebrar a pedra, mas descobri que sempre teve uma mão forte do meu lado. E hoje você vai aprender que sempre tem uma mão forte, né? Tem e terá uma mão forte na tua vida em nome de Jesus, né? O texto fala que situações mudam. Quando as situações mudam? Por quê? O texto começou elogiando o homem, era Jefité, deu identidade, homem de Gileade, filho da mulher de Gileade, da cidade de Gileade, era um homem muito bacana, ele era forte, ele era valente, ele era valoroso. Aí não deu nem tempo do cara tomar um golpe d'água para respirar, e era filho de uma prostituta. Isso no Brasil é até palavrão. Não, em alguns países, na América também, né? Tem esse palavrão, né? Filho de uma prostituta. Essa frase é um palavrão. Eu estou citando aqui, estou pregando, estou citando, porque está na Bíblia. Mas isso, de qualquer maneira, além de uma ofensa, é um palavrão. Então o texto, a pessoa que inicia um sermão com uma história dessa, pode imaginar que a situação dessa pessoa vai mudar porque ele fugiu. Às vezes a luta é tão grande que a gente foge para dentro do quarto, a gente foge para o último canto da sala, a gente foge para o nosso cantinho, a gente foge para o cantinho da área, a gente foge para a salinha do café, a gente foge para debaixo da mesa, a gente foge para outra cidade, a gente foge quando não dá, a gente tem que respirar e às vezes o apontar, o não acreditar, o dizer que você não vai conseguir, porque a sua história é traçada para ser isso. Então as situações não, de acordo com o pré-anunciado nesse texto, não mudaria as situações, mas muda, viu? Eu não posso começar um sermão fazendo suspense e vamos ver até o final se vai mudar. Não, eu posso lhe garantir, porque a palavra de Deus já começa dizendo o que vai acontecer. Muda.
Situações mudam, pela vontade de Deus, situações mudam, viu? A tua situação vai começando a se identificar, lógico que eu não estou aqui dizendo que ninguém da família A, B, C ou D tem ligação com isso, com aquilo, não se trata disso. Está se falando dos estigmas da vida, né? Nós somos estigmas. Fulano é tão bonzinho, né, mulher? Aquilo, rapaz, eu gosto que a mercearia é bem pertinho daqui em casa, mas o bicho rouba no peso, né? Tão divertidinho, né? Aí, tum, né? Joga uma mácula na vida. Então, a sociedade costuma, antes de atacar você, seu nome, sua reputação, ele exalta suas virtudes, né? Que beleza, né? É tão bonitinha, é tão cheirosinha, mas mulher, aquilo é tão vingativo, aquilo é tão isso, aquilo é tão aquilo não vale nada, né, e trai, e sei lá, a vida é assim, né? E começa a diminuir, né? Desestabilizar, parece que nem elogiou no passado, né? Então, esse texto ele fala disso, começou elogiando as virtudes, depois empurrou o estigma, disse o nome desse e disse que ele praticamente ele foi expulso. Eu conheço uma pessoa que ele disse, não, eu não expulso ninguém, eu vou impressando até a pessoa espirrar fora. Tem uns 30 anos que essa pessoa me disse isso, nunca mais saiu do meu coração, não foi comigo não, porque eu procurei sempre me posicionar na vida. Eu sou muito guerreiro, sou muito dedicado, obstinado. Se eu tiver que fazer uma coisa, eu tento quantas centenas de vezes eu vou fazer, né? Eu fui funcionário público federal mais de 36 anos, sou pastor há mais de 30 anos, vai fazer 30 anos, né? E sou designer, então se eu quiser desenhar um negócio, eu tento quantas vezes for necessário. Para mim passar uma noite tentando fazer uma coisa é besteira. Até entregar o melhor que eu posso. Se eu passar para fazer um sermão para vocês ouvirem, para a gente se derramar na presença de Deus, pode ter certeza que eu gasto 15, 20, 30 horas. Eu sou muito aplicado naquilo que eu me proponho a fazer, tá certo? Não sei se isso é hiperfoco, mas eu sou muito aplicado nisso, tá certo? Então ele foi expulso da família. Tem vezes que a gente não é expulso da família de pegar o dedo e apontar e dizer vaza, mas vão não apreciando a gente, não vão convidando. Chamasse fulaninha, chamei não, né, mulher? Porque o ano passado, tu viu, ela passou do tanto, né? Fulaninho, né? Ele até fez, dançou. Aí vão, né, excluindo a pessoa, vão tirando a pessoa. Ele foi expulso da família. Porque roubou, porque matou, porque fez... Não, ele foi expulso porque a mãe dele tinha sido uma prostituta, né? Ligaram a história dele nos negócios da mãe dele. Aqui não diz que a mãe dele era mau caráter, era sem princípio, era uma pessoa desonesta. Diz que naquele tempo ela executava essa profissão por extrema necessidade. Alguma necessidade essa mãe tinha, tá entendendo? E cometeu isso. E por consequência, em vez de ir resolver isso com a mãe dele, por que não foram resolver com a mãe dele? Porque usavam. Igual a mulher que levaram para Jesus para apedrejar, por que não foram resolver com ela? Porque ela dizia, deixa eu olhar aqui na minha caderneta, rapaz, tu tá me devendo até 30 moedas de prata. Esse ano tu exagerou, né? Aí não ia dar certo, né? Melhor levar para Jesus apedrejar. E quando chega em Jesus, Jesus apedreja, não. Jesus não vai apedrejar ninguém. E Jesus não expulsa ninguém, viu? Jesus acolhe, resolve sua situação, porque ele disse, ele é o bom advogado da sua vida. Se você está me ouvindo, está precisando de um advogado, já vou dizer um que vai ser maravilhoso na tua causa. Jesus de Nazaré, viu? Ele entra na mente, no coração das pessoas e faz justiça, viu? Ele não faz nada errado, ele faz justiça em teu favor, né? Então ele começa a sentir consequências sem sentido na vida dele. Quantas vezes na minha vida, Deus, eu me esforço tanto, eu sei que às vezes eu faço melhor do que aquela, não é questão de inveja, cada um no seu quadradinho fazendo, mas é que tem pessoas que parece que tem uma sustentação por detrás, um apoio por detrás. Aqui no Nordeste se chama pistolão, né? Ou QI, quem indicou, quem é que indicou? Na repartição eu cheguei a gerente, né? Eu era o nível de segurança mais alto, né? Era S5.
Mas não foi, não foi fácil, não. Foi ralando, foi ralando, foi ralando. Eu também não sou dado a babá, como chama aqui no Nordeste, então foi demonstrando qualidade de serviço, eficiência e o cuidado de Deus, e Deus puxa para cima. Mesmo quando o pessoal tenta botar uma tampa para você ir até aqui, Deus faz, ele diz assim, e o seu cálice transborda. Olha como é bom andar com Jesus, viu? Deus vai enchendo a graça dele no teu cálice, a sujeira vai saindo e teu cálice transborda. Era para ir só até aqui, não, mas com Deus você vai crescer até transbordar, né? E o mundo é especialista, né, em tirar coisas da gente, né? Tirar a oportunidade de boicotar, de tirar a infância, né? Estamos vivendo um tempo tão difícil para as infâncias, está tão arriscado ser criança hoje em dia, né? O mundo é especialista em tirar esperança, o mundo é especialista em tirar expectativa, o mundo é especialista em tirar direito, tirar preço, tirar o amor, tirar o reconhecimento e tirar a herança. Eu podia voltar a cada um desses pontos e dizer que você já conseguiu isso pela conquista de Jesus, né? Quando ele morreu por você na cruz. Todas essas coisas aqui, Jesus Cristo disponibilizou para a minha vida e para a tua vida, viu? Eu tenho que ir falando, pregando e falando para você introjecturar isso em você colocar isso na sua mente, no seu coração, né? Você entender isso e colocar no seu coração, viu? E a gente decidem que a gente não é suficiente. Por mais que a gente faça, por mais que a gente se esforce, por mais que a gente não é suficiente, né? E ainda rejeita. Por coisas que às vezes a gente nem fez ou que nem sabe. Eu vejo isso muitas vezes até no mundo da televisão. Tem aquela pessoa que é antipatíssima e você não gosta dela, e ela fica e faz o programa e tá sempre nas pontas e sempre crescendo. E tem uma pessoa que é tão legal, mas é tão difícil para aquela pessoa, porque ela não tem a indicação que seria, ela tem um talento, né? Ela tem um talento, e nessa sociedade de hoje, além do talento, a gente precisa ter Deus, viu? Além, né, na sociedade de... Então, quando vem essas coisas, né? A sociedade impõe essas coisas sobre a gente, né? Criando rejeição sobre nossa vida, e vem sobre a gente o sentimento de abandono. Por que comigo é tão difícil, né? Isso não deveria acontecer, mas acontece, querido. Aconteceu na Bíblia porque ficou na Bíblia. Para quando a gente se sentisse nessa situação, aí ia recorrer à palavra de Deus e ver que não é ineditismo, não é algo que não aconteça na vida de ninguém. É normal, acontece na vida de todo mundo. A Bíblia até diz assim: não pense que esse mal que veio sobre vós claro que a palavra não é absolutamente assim, exclusividade, mas o sentido é esse. Não é exclusividade sua, luta não é exclusividade sua não, batalha não é exclusividade sua não. Ele diz é comum a todos os santos. Todos os santos é a maneira de Deus, de Jesus chamar a toda a população da terra. Luta tem para todo mundo, mas tem Deus para todo mundo também que quiser, né? E essas situações que eu estou tratando aqui acontecem na família da gente, como eu falei, fala no emprego, nas amizades, né? Como tem no amor, né? No amor. E ele se vê numa situação que ele não pode recorrer à família, porque parece que era a mãe, e a mãe parece que não estava resolvendo mais nada não. Eu não sei nem se estava viva. Então ele não pode recorrer à família, né? Não pode recorrer a amigos, porque tem qualidade de amigo que só se a gente tiver lá em cima, com possibilidade de dar alguma coisa a eles, né? É um tipo de amizade que é interesseira, né? E Jesus, a Bíblia chama Jesus de um bom amigo. Ele não precisa de nada seu. Agora nós precisamos de tudo dele. Tá certo? A gente quer amigo, e hoje eu vou falar muito disso. A gente quer muito reconhecimento de quem não jamais vai querer
dar o braço de reconhecer e valorizar você. A gente quer apreciação de quem não aprecia nem ele mesmo, porque tem vaidade, tem orgulho, tem soberba, mas não quer a apreciação, o cuidado de um amigo chamado Jesus Cristo, viu? E eu vou lhe ensinar como é bom, né? Então, esse homem ele não pode recorrer a ninguém, a família, e ele tenta se encaixar na família, né? Na vida também é assim, a gente quer se encaixar em alguns grupos. Eu faço parte de muitos grupos, eu sou membro da Academia de Letras, eu sou escritor, eu sou... Vixe, que coisa chata dizer eu sou, né? Mas é coisa simples. Mas eu digo assim, e às vezes eu sou daquele grupo, mas não tem muito sorriso por você estar naquele grupo não, porque eu não teria o pedigree necessário. E aonde eu não tenho o pedigree de família, não tenho a ostentação de uma família rica, influente, poderosa, eu tenho a inteligência que Deus me deu, a sabedoria que Deus vai nos dando, tenho o impulsionar de Deus, a proteção de Deus e o querer de Deus. Então, quando Deus quer, mesmo que as coisas sejam muito difíceis, a gente insiste um pouquinho e vai em frente e você vai ver como a vontade de Deus vai se cumprir na sua vida e você vai ser colocado. A Bíblia diz isso, não sou eu que estou improvisando aqui não. A Bíblia diz que ele vai te colocar em lugares altos. Tá certo? O começo, às vezes, é desalentador, né? Como é que eu começo uma história, né? Como é que o pastor Marconi começa uma história elogiando o homem, daqui a pouco chama de filho de uma prostituta, né? Era Jefté valoroso, porém era filho de uma prostituta. Como é que uma história dessa vai terminar bem? Termina. Porque a história pode começar até ruim, difícil, com um monte de apontamento de dedo acusatório e muita palavra negativa, mas quando Deus entra na história, quando a gente mistura a história da gente com a vontade de Deus, as coisas se transformam, muda e o final é maravilhoso. E o final da tua história vai ser todos os finais das tuas histórias vai ser maravilhoso em nome de Jesus. Então eu vou aproveitar, porque eu ainda não me apresentei. Eu sou o pastor José Marconi e esse é o programa Dias Melhores. Não estou no estúdio, está um período de férias, então eu estou gravando aqui dentro do carro, todas as noites eu estou fazendo a gravação. E estamos na série 30 Sermões Proféticos para 2026, tá certo? Compartilha o nosso vídeo para que mais pessoas sejam abençoadas, né, que mais vidas sejam alcançadas e que mais destinos sejam esclarecidos. Por quê? Eu não tenho o poder de mudar destino, mas tenho o poder de informar você que seu destino pode ser mudado pela mão do Senhor. Então, é a sua boa ação, né? E peço carinhosamente também, né, que se os queridos assistentes, né, as pessoas que ouvem, assistem ou acompanham, nos sigam lá no YouTube, né, canal Dias Melhores, YouTube, Instagram, TikTok, amém? Então, a pessoa tenta se encaixar nos ambientes, nos grupos, e parece que estão... Sabe quando você quer passar no metrô e o povo não passa, fica fazendo força pra gente não passar? Você precisa de uma mão forte assim para dar um empurrãozinho, tá certo? E a gente vai tentando, né? Vai tentando na vida, vai insistindo, e não é só as lutas da vida, é porque tem pessoas propositadas em não deixar. Como eu disse, até numa repartição federal, que não era para haver esse tipo de coisa, mas até no ambiente federal, quantas vezes eu não tive que enfrentar? Por que você age assim? Eu nunca fiz mal a você. Aí fica, não, rapaz, porque eu disse, sim, meu filho, mas eu sou muito eficiente no que faço, não dou trabalho, não falto, não... E você é todo comigo, é uma pirringazinha assim, uma coisa... aí a pessoa fica com vergonha, né? Mas é porque o instinto tá pensando que está se protegendo, prejudicando a gente, pensando que está trazendo proteção. Isso é uma fraqueza, tá certo? Quando eu já assumi posições de hierarquia, muitas vezes sou pastor de pastores, e não tenho temor nenhum. Eu quero que todo mundo cresça, quero que todo mundo prospere, eu quero que todo mundo seja abençoado, porque quem cuida de mim é Deus. Eu não tenho que ter temor se o cara vai crescer mais do que eu, ou se vai ser mais... E eu espero que seja mesmo, entendeu? Se eu conseguir que você seja um sucesso, meu ministério foi feliz, foi maravilhoso.
viu? Se eu conseguir que você... Não é eu sendo sucesso. O meu ministério é eu conseguir que você seja um sucesso, viu? É que as pessoas não entendem, né? Todo mundo quer ser o sucesso. O meu sucesso é ter êxito em levar a palavra de Deus, tá certo? O evangelho, a palavra revelada, a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, né? A salvífica palavra de Deus, né? A salvação pela pessoa de Jesus Cristo e as consequências de quem se aproxima de Jesus. Consequências boas, viu? Consequências boas, né? Então, aí, cada vez que alguém tenta nos impedir, nos dizem palavras negativas. Eu me lembro uma vez, saiu o meu nome num jornal, dentro do âmbito federal, né? Um jornal a nível nacional e é um tipo de superintendente, mas da região, de 5 regiões no Brasil, ele era um desses, e ele estava me elogiando. Aí uma pessoa estava olhando no quadro de aviso e lendo, aí foi olhar quem é que estava assinando aqueles elogios a meu respeito. E depois foi ver que era alguém que eu tinha uma amizade um tempo atrás. Aí quis dizer, por isso que está elogiando. Eu fiquei assim, meu Deus, até um elogio incomoda as pessoas. Vocês estão entendendo? Talvez você se identifique com o que eu estou falando. As pessoas não gostam que você seja projetado, parece que tem uma dificuldade. Eu fico vendo nisso, até no trânsito da minha cidade. Eu não gosto nem de dizer muito o nome da cidade onde eu moro. Já morei em tantos lugares na minha vida, mas em uma capital aqui no Rio Grande do Norte, os motoristas de carro, tradicionalmente, ele bate o carro no carro da frente, ele corta o sinal, mas não deixa você entrar. É uma afronta você entrar na frente de tentar entrar numa pista. Você está aqui no acostamento e tenta entrar, o cara bate no carro, ele acelera, corta sinal, ele leva multa, mas não deixa você passar, porque é uma afronta, viu? Eu não vou dizer o nome da cidade, quem quiser pesquise no mapa e você vai imaginar, veja meu sotaque mais ou menos como é horrível, entendeu? Então uma pessoa dessa na sociedade, ele deve agir dessa maneira. Só o fato de você querer seguir a sua jornada, o seu destino, alguém nem lhe conhece, alguém não tem nem capacidade de interferir na sua vida, não teria nem motivo, como esse homem que a gente está lendo a história. Mas ele se esforça no que eu puder prejudicar, pode contar comigo. E enquanto isso, tem um na sua vida que diz, enquanto eu puder te ajudar, você vai poder contar comigo. E o nome desse que vai te ajudar não é que iria, presta atenção na maneira que eu falo. Eu não falo supostamente poderia, eu digo aquele que quer e vai te ajudar, tá certo? Nós crentes, quando estamos falando assim, quem está ouvindo diz assim, amém. Você está sozinho dentro do carro, na cozinha, está deitadinha na sua cama, no ar-condicionado, no ventilador, na rede, né? Está sentadinho no chão, está sentadinha, aprenda a dizer amém. Eu vou falando e você diz amém, porque é para você, viu? Essa palavra é para você. Viu? Uma palavra de bênção para a sua vida, em nome de Jesus. Então, cada vez que vê uma palavra, a gente carrega palavras. Elogio a gente não carrega muito tempo, mas palavras que marcam. Eu me lembro um monte de palavras que eu recebi na minha vida, que eu ficava assim, por que eu ouvi isso? Entendeu? E a gente leva aquilo dentro da gente, são palavras negativas, palavras pesadas, palavra mal. Mas a palavra de Deus lava, tá certo? Então você vai ser lavado por dentro nessa noite. Tua alma, teu espírito, teu corpo, né? E parece que é uma sina, né? Todo mundo consegue, mulher, e eu não consigo. Quando você começa a pensar isso, você começa a pensar que existe uma sina sobre sua vida. E não, eu quero tirar isso da sua cabeça. Não é sina não, é porque é difícil para todo mundo. Essa pessoa que você vê todo lindo, maravilhoso no aplicativo, que não é o meu caso, né? Você vê, eu tô suado aqui dentro do carro, não é o meu caso, não. Aquela pessoa toda maquiada no Instagram, no TikTok, com cílio, com não sei o quê, com 500 filtros. Não queira viver a vida dessa pessoa, não, que você não sabe como é. Não queira viver. Eu vou até contar um negócio. Diz que numa cidade, todo mundo se queixava. Todo mundo se queixava dessa cidade. Minha vida é o cantinho do Guiné, né? Ou então era uma hienazinha do desenho animado. Ó vida, ó céus, ó dor, né? Assim, todo o tempo.
E as pessoas se queixavam dos infortúnios, porque minha vida, ou como minha vida não é boa. Aí o rei, vendo aquilo, disse, eu vou falar com um homem muito inteligente, que tem grandes poderes. E esse homem ele vai estender 3 varais na cidade, um triângulo de 3 varais. E cada morador vai lá e coloca o seu maior desgosto, o seu maior problema. Escolhe o pior que tem, escreve lá, meu maior desgosto e problemas é isso. Bota no papel, bota lá seu nome e pendure lá. Tá certo? Porque amanhã o grande homem poderoso, que tem todo o poder e sabedoria, vai chegar lá e vai trocar a luta de todo mundo. Você vai lá de pendura a sua e depois ele vai dizer, pode pegar de outra pessoa, você vai pegar de outra pessoa, muda a sua vida. Olha que beleza de solução, vai mudar a sua vida. E aí no outro dia de manhã o rei estendeu no varal 1, 2, 3 e todo o povo da cidade, menino, criança, idoso, velho, velha, senhor, senhora, homem maduro, mulher madura, jovem, adolescente, masculino, feminino, e todo mundo foi para a cidade e todo mundo ali escrevia o seu maior desalento, a sua maior decepção. Oh, que tristeza, minha decepção é tal coisa. Quando deu depois do almoço, o rei mandou todo mundo voltar e disse, agora é a hora bacana, é a hora que cada um vai chegar naquele varal e vai tirar uma nova sorte para sua vida. Escolhe a luta de outra pessoa e outra pessoa vai escolher a tua luta. E cada um começou a andar no varal. Aí quando pegava, não, isso aqui eu não quero. Não. Depois de 30 tentativas, o cara já tava pensando, onde é que eu botei mesmo meu papel? Onde é que eu botei mesmo meu bilhetinho? Depois de 50, olhando 50 e dizer, aí começou a procurar, cada um começou a procurar a sua própria luta, porque a luta dos outros era terrível, a dele pelo menos já estava acostumado. Tá certo? Isso é uma metáfora, mas serve para nossas vidas, viu? Isso é uma coisa, é um ensino muito antigo, é uma coisa que eu aprendi, inclusive com minha mãe, isso, que já mora no céu, né? E todo mundo pegou o seu próprio probleminha e nunca mais se reclamou daquilo. Todo mundo tem luta. O que é que eu quero dizer com isso? A Bíblia diz isso. Jesus, já citei aqui o que é que Jesus disse a respeito. Essa luta que você passa é comum a todo mundo. Todo mundo passa disso. Mas tenha bom ânimo. Ele diz, eu venci o mundo, né? Você vai vencer também. Foi Jesus que disse isso, viu? E ele disse isso porque ele sabe que isso na tua vida vai mudar. Nós estamos numa série 30 sermões proféticos para 2026. O 7º sermão. E eu creio que muitos milagres já começaram a acontecer, né? Você não é o único não, né, viu? Eu falei há algum tempo atrás, a gente só aceita ser valorizado por quem não quer valorizar a gente. Olha, se essa pessoa tivesse que lhe reconhecer, lhe valorizar, lhe elogiar, ela faria isso. É que às vezes a alma dessa pessoa é pequena. A pessoa que não sabe elogiar, que não sabe valorizar o outro, ele não é um grande líder, ele não é uma grande pessoa, ele não é um grande sábio, ele é uma pessoa mirrada, pequena. Por fora pode ter um emprego bom, uma boa estatura, pode ser filho do dono ou o próprio dono de uma situação, pode ser o chefe do ambiente. A alma dessa pessoa é pequena, viu? O reconhecimento, o próprio Deus, o maior poder, o dono e criador de todas as coisas. Ele fazia, vendo o Senhor, achou bom. Deus olhava e dizia, é bom. Olhou para o homem e disse, perfeito, bom. Ele olhou, caprichou. Ele caprichou, Deus mesmo caprichou. E ele mesmo disse, é bom. Ele fazia o sol, é bom. Ele fazia as frutas, é bom. Deus todo o tempo, sabendo que era bom. Jesus em todo o tempo elogiava. Tá vendo essa mulher? Tá vendo esse homem? Tá vendo isso? E seja você igual a essa pessoa. Não na luta dele, que cada pessoa que procurava Jesus, cada um tinha milhões de lutas, cada um com uma luta diferente. Mas haja como ela, tá entendendo? Jesus valorizava, mas a gente quer ser valorizado por quem? Por fulaninho,
que não valoriza a gente e faz parecer que eu e você não é importante, que eu e você não é bonito, que eu e você não se quadra esteticamente num conceito que A ou B ou C, que vai ver que a alma dessa pessoa por dentro tem muito mais coisa a ser ajeitada do que eu e você, tá certo? Então, o Salmo 139, Salmo 139, versículo 14, fala de uma nova compreensão. Como se eu tivesse no estúdio, eu não ia ler. Como eu estou pregando um tempo, né? Então, e você, que se tiver muito ocupado, depois você pode assistir com calma, né? Se o fato de eu estiver lendo está tomar muito o seu tempo, aí você depois assiste, fica pertinho de mim depois. Pelo menos eu tenho sua companhia depois. E eu procuro até que minha voz seja agradável. Eu sou filho de negro com louro, então a minha voz é de negro. As pessoas gostam, né? Eu tenho voz de negro, um branco com voz de negro. Inclusive quando estou cantando. Diz que é uma coisa boa. Quem tem o dom musical e canta sendo branco com a voz de negro tem um calibre muito especial, né? A voz negra é uma voz belíssima, né? Salmo 139, versículo 14. Eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e minha alma sabe muito bem disso. A tua alma, até começar esse sermão, sabia das coisas negativas que falaram de você. Tá certo? A minha alma, o que é a minha alma? Meu entendimento. A minha alma só tem escutado palavra negativa. A partir de agora, o salmo que eu li, fiz questão de ler para você, né? O Salmo 139, versículo 14, diz que a gente tem uma nova compreensão. Ele disse, olha, quando Deus me fez, ele olhou assim e disse, maravilhosa. Eita, que maravilhoso. Deus. A pessoa que inventou as estrelas, as coisas, a Via Láctea, as coisas mais lindas, as cachoeiras, as montanhas. Ele fez você, aí disse maravilhoso. Aí vem seu fulaninho, sua fulaninha querendo botar imperfeição. Tá entendendo? Tá repreendido. Diga, tá repreendido. Se não é crente evangélico, aprenda. Quando falar essas coisas negativas, tá repreendido, em nome de Jesus. Então, esse rapaz, né, essa pessoa, Jefité, era rejeitado pelo pai dele, pelos irmãos. Pelo menos ele tinha pai e eu que nem pai tinha. Mas eu tenho irmãos que nunca me aceitaram. Eu me identifico muito com esse texto. Esses irmãos que eu tenho só vieram falar comigo quando eu já era federal. Até então era uma coisa assim que não merecia nem, né? Eu nunca fui aceito, incluído como irmão de verdade, nunca fui. Nunca fui. Sinto falta disso, entendeu? Porque eu não me vejo de menor em nada para ninguém, nem muito menos maior do que ninguém. E gostaria do sentimento de pertencimento. Eu queria saber como é a pessoa ter irmão. Um homem da minha idade, nunca tive brigar com irmão, abraço de irmão, nada de irmão, não sei o que é isso. Então quem eu vejo pela frente, eu me agarro como se fosse meu irmão. Pronto. Fiz isso a vida inteira. Depois eu adotar amizade com a pessoa, é meu irmão de ferro e fogo. A gente vira irmão. Eu tenho amizades longínquas, muito, 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 muito grandes, viu? Porque eu acho que foi para compensar, né? Aonde eu não tive pai, nem irmão, essas coisas. E eu acabei de falar a forma de Deus, né? Do amor de Deus, né? Que ele nos fez de uma forma extraordinária. Olha, a Bíblia diz que Deus é bom e tudo que ele fez é bom. E ele fez você, querido. Então, fala de uma nova compreensão, né? E somos como somos porque Deus nos fez assim. Quando, na década de 90 para 2000, tinha uma musiquinha que diz, aos olhos do Pai, você é a obra-prima. Diz que não pode cantar no YouTube, né? Porque dá processo, mas é uma música que dizia, com suas próprias mãos criou a cor de sua pele, os seus cabelos desenhou, cada detalhe é um toque de amor.
É assim que Deus nos fez, é assim que Deus nos vê. A sociedade vê assim? Não. Aí, em vez de você ficar feliz porque quem te criou está dizendo que é extraordinário e maravilhoso, você quer elogio de seu Zé da mercearia, do bonitão que não reconhece nada, não merece nem a confiança do empregado, do empregador, do chefe, seja lá quem for. Se contente em saber que você é maravilhoso e maravilhosa, e quem disse isso não foi o pastor Marconi no programa Dias Melhores. Quem disse isso foi Deus. Tá certo? Ah, pastor, mas como é que eu sei que é para mim? Então Deus, se não fosse para você, ele não precisava botar na Bíblia. Ele dizia, maravilhoso sou eu, e acabou a história. Pronto, começou a Bíblia e terminou. Se tá lá, é para você, é para mim. Se tá na Bíblia, é para você e para mim. Maravilhoso, maravilhosa, viu? Isso aqui não é... E tem muitos outros textos da Bíblia de pessoas rejeitadas. Tem um homem chamado José, que é maravilhoso. A história dele é sofrida, né? Mas é muito linda também, né? E eles criam ciúme e têm inveja do José e querem arrancar a história de José dentro dele, né? Oprime, tirando as oportunidades. Na verdade, finge até a morte dele, viu? Ele mela a roupa dele. Melar no Nordeste é sujar. Melar no Nordeste é sujar. Então suja a roupa dele de sangue, leva pro pai, morreu, que é para ver se não... Mas aí dentro não podia matar a promessa de Deus, aquilo que Deus tinha reservado para a vida de José, que estava dentro dele, e por consequência ele não podia morrer. Por quê? Porque não se cumpriu aquilo que Deus determinou para a sua vida. Deus determinou coisas maravilhosas. Está com medo de morrer? É porque eu estou assustado. Não vai morrer, não. Não vai morrer, viu? Deus tem planos maravilhosos para a sua vida, tem projetos maravilhosos e vai se cumprir. Vai se cumprir, e não é nem porque eu queira. Entendeu? Embora eu queira também. É porque Ele te ama e Ele vai abençoar a sua vida e vai se cumprir, viu? Os planos de Deus são maravilhosos, viu? O próprio Jesus, Isaías, eu anotei aqui, Isaías 53:3 diz, era o mais rejeitado entre os homens. O Filho de Deus, olha, o Filho de Deus, ele é tão poderoso, que no céu tem uns 24 anciões. Quando Jesus passa, os 24 anciões se prostram, tira a coroa. Não é um protocolo de reinado, é pelo poder de Jesus, é pela beleza de Jesus. É o Filho de Deus, o Deus disse, eu estou dando todo o poder ao meu filho. Então é uma coisa assim extraordinária, a grandeza, a beleza de Jesus não é como a beleza daqui da terra, é um outro padrão, ninguém sabe como, naquele dia todo olho verá. Tá certo? Um dia todo olho. Ou para salvação ou para não salvação, mas naquele dia todo joelho se dobrará, todo olho verá que Jesus Cristo é o Senhor. Então ele está acostumado a passar. Não é que em Deus não tem vaidade. Jesus nunca teve. Jesus é a pessoa mais simples que já chegou na terra. Mas ele não estava acostumado a ser rejeitado. A Bíblia diz, Isaías 53:3, que era o mais rejeitado entre os homens. O pessoal olhava e... Por quê? Que ele precisava passar isso para poder entender as coisas que eu e você passam. Quando a gente é rejeitado, que for orar para ele, que você ouvir a palavra, ele diz, sei, eu entendo isso aí que você está falando. Eu fui mais do que você, tá certo? E pode ficar tranquilo, eu vou resolver. E resolve, tá certo? Eu gosto de dizer assim, misture sua história com a história, com a vontade de Deus, tá certo? Tem um outro também, tem um outro texto que... A história de Davi. Todo mundo... É o rei mais famoso de Israel, é Davi. Se for em Israel, Davi. Se você for em algumas cidades, tem a estátua de Davi, né? Lá para a banda da Grécia, de Roma, tem... Davi é muito famoso. Davi é quem escreveu alguns salmos e é um rei muito famoso, muito famoso. Mas ele foi muito rejeitado. Tinha uma casa chamada... Jessé tinha muitos filhos e chegou um homem chamado Samuel com uma vasilha de óleo e Deus disse que era para ungir uma pessoa daqui. O cara disse, pois não, vou chamar meu bonitão. E chamou cada homem bonito que dizia que era, a Bíblia fala que era alto, cabelo bonito, pele bonita, corpo bonito, cada um mais bonito do que o outro.
e o óleo não saía. E chegou uma hora que ele disse, acabou. Aí não podia mentir, porque Samuel era profeta, e disse, não, não acabou não. Falta fulano, pois manda buscar. Ninguém senta na mesa enquanto ele não chegar. Olha, tem coisa que é para sua vida, ninguém vai sentar na mesa enquanto você não chegar, viu? As coisas que são para sua vida, muita gente quer sentar, mas só vai sentar depois que você chegar. E o óleo não foi derramado até ele chegar. Então o óleo só vai ser derramado da bênção que está reservada para você na hora que você chegar. O óleo da sua bênção só vai ser derramado na hora que você chegar. Aprendeu a dizer amém? Eu falei agora há pouco, né? Diga amém, né? Só vai sair o óleo na hora. Então aquele que ele não era indicado, ele era o rejeitado, né? Queriam matar o futuro dele. Olha, como é que vai matar um futuro que está guardado na mão de Deus? Tem muita gente que se esforça para matar o nosso futuro, não vai matar não. É o famoso, está repreendido em nome de Jesus, está na mão de Deus. O teu futuro está na mão de Deus, viu? Não vai matar não. Naquele tempo de Davi tinha um rei, né? Ele foi rejeitado. O rei foi rejeitado por Deus e Davi foi aprovado por Deus. A Bíblia até avisa, diz, melhor, importa ser aprovado por Deus, viu? Importa estar com Deus. Depois de velho, eu ainda tenho, assim, algumas coisas a ser resolvidas. E olha que eu escrevo livros motivacionais. Meus livros não são de teologia. Tem muitos conceitos de cristãos, mas são livros que eu tento escrever para melhorar a vida das pessoas, dentro de cada assunto, dependendo de cada livro. Falei sobre autismo, falei sobre... Cada livro, se você procurar no Amazon ou nesse site aí, Simplíssimo, sei lá, tem tanta plataforma, José Marconi Teixeira, aí vai surgir milhões de coisa lá de... Vixe, eu falei milhões, né? Não tem nem milhões, é algumas páginas daquela, você vai passar um bocado de página lá que esses negócios, né? Mas dentro de mim sempre tem alguma coisa para resolver dentro de mim. E o psicólogo conversando comigo, ele vai perguntando e ele vai pegando coisas da nossa vida, né? Ele disse, Marconi, você faz tanta coisa, parece que você tem uma necessidade de validação. Eu digo, rapaz, eu tenho. Aí ele diz, vez por outra você cita familiar, você cita sua mãe, cita que não, porque eram tempos muito duros. A minha geração são sobreviventes, entendeu? A gente sobreviveu a doenças que essa geração moderna, na primeira virosinha que a gente pegava antigamente brincando e saía, não tinha essas vacinas, esses negócios que vocês têm hoje não. É porque a gente foi torneado, entendeu? A minha geração não foi assim, Deus torneou, foi feito no aço, no zinco, nas ligas metálicas, com diamante, com tudo, para poder aguentar o rojão antigamente. Então não era um tempo de facilidade não. Então ele disse, rapaz, parece que você não recebeu abraços, você não recebia elogio na infância. Não, na infância eu tinha que ralar. Na infância eu tinha que ralar e me impor, para não ser comido vivo, para não ser atropelado na vida, porque eu não tinha um irmão para me proteger, eu não tinha um pai, a minha mãe estava trabalhando, e eu tinha que me garantir. Eu digo a meus filhos, eu digo a minha filha, eu tinha que me garantir. Não é ser o brabão, ser valente, não. Eu tinha que me garantir, eu não sabia nem... É porque tem que saber arte, mas não é isso. Eu tinha que me garantir, como qualquer pessoa da minha geração, seja homem ou mulher, a gente tinha que se garantir. Era tempos duros, de pessoas de coração mais duro, né? Não era fácil não, né? Aí ele disse, rapaz, você parece que se faz tanta coisa e tenta ajudar, parece que você quer compensar, buscar uma aprovação, que alguém reconheça o que você não reconheceu, não foi reconhecido na sua infância. E eu nunca tinha parado, eu peço quando é nos outros, mas quando é comigo, né? E eu digo, isso é verdade, rapaz. Eu realmente não tive isso e eu não preciso provar nada para ninguém, muito menos você. Por isso que você não precisa se ofender se alguém não valoriza, não aprecia, não
não lhe elogia, você não pode nem deve se ofender, porque você não precisa. Você precisa ouvir palavras como essa que eu estou lhe dizendo, de um Deus que te ama e te promove a lugares e com pessoas que vão te valorizar. Só que a insistência da gente é ficar, não, mas eu só saio daqui se Zé do barraco, Maria do barraco ali me elogiar. E parece, querido, que o tempo vai passar e essas pessoas, né, cada um... palavra negativa não tem mão. Deus tem, tá? Não, porque essa palavra ficou guardado dentro do... Palavra não tem mão, Deus tem. Tá certo? A palavra entra, aí se a gente decidir que faça ninho na nossa cabeça, na nossa mente, no nosso coração, ela fica. Agora Deus, tá certo? Tem mão. Deus tem mão, viu? Aquele que aprecia você tem mão e tem poder nas mãos de Deus. Tem poder nas mãos de Deus, viu? Ele vai te ungir com promessa nessa noite, em nome de Jesus. Ele vai cumprir. Deus não sai improvisando uma história nova para cada um. Já está escrito. Viu? Eu garanto, quem disse isso foi Jesus e toda a palavra de Deus. Os planos de Deus são bons, Ele é bom e os planos de Deus são bons. Jesus disse isso, os profetas disseram isso, os apóstolos disseram isso, Paulo disse isso, né? Então essa desaprovação que a gente passa na vida, de emprego, de amor, de família, de estudo, perseguição, conspiração. Quando eu falei em Paulo agorinha, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 23, 12, fala de Paulo. Paulo é um caso interessante, que era o seguinte. Jesus amava Paulo. Deus amava Paulo. Ponto. Acabou, pastor? Acabou. Tirando disso, os romanos, vamos matar Paulo. Os judeus, vamos matar Paulo. Os gregos, vamos matar Paulo. O povo que não professava fé, vamos matar Paulo. O pessoal das seitas de feitiçaria, vamos matar Paulo. Todo mundo. Chegou um ponto que Atos 23, 12 juntou um grupo da cidade todinha e disse: ninguém aqui vai comer mais enquanto a gente não matar Paulo. Uma cidade deixou de comer enquanto não matasse Paulo. Paulo era aprovado por Deus, amado por Deus. Quem venceu foi uma cidade todinha com ódio dele ou foi a vontade de Deus? Ele morreu na época que era para morrer, entendeu? Todos nós um dia iremos para o céu, né? Naquele dia, da vontade de Deus. Não vai ser para uma palavra negativa. Eu não vou comer enquanto não matar. Vai ficar com fome. É bom comer. Eu estou até com pena dessa pessoa. É capaz até da pessoa morrer, né? Porque não vai matar. Não vai matar você. Não vai matar teu sonho. Não vai matar teu projeto. Não vai matar a tua beleza. Não vai matar a tua esperança. Porque você é aprovado por Deus. Tá certo? Aprovado por Deus. As palavras não tem mão, né? Ela até abate o espírito da gente. Mas a palavra Isaías 54, eu estou terminando, diz assim: toda ferramenta preparada contra você não prosperará. Está definido. Prepara as armadilhas, ferramenta, palavra contrária, aquele negócio que bate não sei aonde, não prosperará. Se você estiver em Cristo Jesus, tá certo? Efésios capítulo 3, 20 e 21. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, pelo poder que opera no pastor Marconi. Não, Marconi, diga direito. Pelo poder que opera em mim. Então, em todas as pessoas. Não é em mim que sou sacerdote, não é numa pessoa específica. É em todos nós. O poder de Deus opera em sua vida. Viu? Estamos aqui nesse propósito firme. 30 sermões proféticos para 2026, programa Dias Melhores. Poder de Deus, né? Então, vamos fechar agora a história do homem lá, né? Aí junta a nação inimiga, né? 200 soldados, 200 que eu estou falando de Jefté. 200 lanceiros, 70 cavaleiros, não sei quantos soldados, cavalos de... para a batalha lá contra Jefté. E a Bíblia diz: Deus dá ordem a seus anjos a teu respeito, né?
Até tem um texto na Bíblia que diz: maior é o que está conosco do que o que estão no mundo. Eu ia falar um pouquinho sobre relacionamento e casamento, mas eu estou vendo que a hora já está bem. Que os homens vão consultar a Jesus, e Jesus fala sobre a dureza do coração. Ontem eu falei até a respeito disso, né? Então, Jefté, não importa quanto feriram, né? Quantas marcas ele tinha, ele foi expulso. Mas a Bíblia diz que ele não chorou. Tem muitos cantos na Bíblia que diz que o próprio Jesus chorou. Então chorar é normal. Não deveria ser preciso chorar, mas acontece muito da gente chorar, e ninguém chora em cima de um palanque para todo mundo ver. A gente chora no cantinho da gente e Deus vê. Diz inclusive que ele recolhe as nossas lágrimas, né? A mensagem que está naquelas lágrimas, Deus recolhe para entrar com providência. Então, ele não chora. Ele sabe que, embora as pessoas de toda a cidade, família, o povo chamando ele de filho de uma prostituta, a família não quer ele, a casa não quer ele, a cidade não quer ele, ninguém quer ele, mas ele sabe que tem um Deus na vida dele, e de repente Deus começa a colocar pessoas perto dele para ajudar ele. Entendeu? A providência, o jeito de Deus trabalhar é muito maravilhoso, tá certo? Ele olha para Deus e começa a se tornar aquilo que Deus chama ele. Quando você olha só para as palavras negativas que disseram a mim e a você, aquelas palavras que marcaram, a gente começa a se parecer com aquela palavra errada que disseram, aquela coisa negativa. Quando você começa a olhar para Deus e para a palavra de Deus que eu estou pregando para você nessa noite, nessa manhã, nessa tarde, você começa a se parecer com aquilo que Deus determinou para a sua vida. Foi isso que aconteceu com o Jefté. Não mudou nada. Era o mesmo Jefté, a mesma cidade, o exército inimigo atacando, e o povo da cidade que tinha ódio e inveja de Jefté, porque disse que era varão valente, valoroso, devia ser um cara bonito, mas a inveja maior do mundo. Aí de repente chega para Jefté e diz: olha, a gente tem visto que Deus é com você, você pode batalhar essa batalha aí que esse exército está vindo. Porque na hora que precisa, né, aí a diferença cai, não tem inveja, não tem vaidade, não tem orgulho, tem o desejo de usar, né, de tirar proveito de alguma coisa. E o homem de Deus, a mulher de Deus não é ressentida, a gente é valente. A gente dá o que tem, cada um dá o que tem. Por isso que Deus dá bênção para a sua vida. Deus é bom, dá coisas boas, tá certo? Pessoas amargas, negativas, coitado, eles dão o que tem, tá certo? Não é o seu caso. Você tem muita coisa boa para dar, tá certo? Estou terminando, a nossa série são 30 sermões proféticos nesse sétimo dia de sermão, tá certo? Chamaram ele de tudo que é palavrão, né? E Deus chamou ele e disse: olha, seja forte, seja corajoso. Esse texto também está lá em Josué. Deus olha e diz: seja forte. Você está ouvindo essas coisas aí? Olhe para mim. Olhar para o autor e consumador da vossa fé. Você tendo fé, olhando para Jesus, e ele vem aqui, que você vai ver o que é que eu vou fazer da sua história. Você precisa ser grande. Viu? A gente precisa ser grande. Essas pessoas são pequenas, dizem coisas pequenas para nos machucar, nos ofender, nos diminuir, mas você é grande, precisa ser grande, viu? Então os homens foram pedir ajuda no Jefté, né? Ninguém dos que foi pedir ajuda tinha sido desprezado, humilhado, rejeitado. Era tudo arrogante, povo arrogante. E quanto mais arrogante, mais fraco por dentro. Você está vendo como essas pessoas, quanto mais prepotente e arrogante, são fracos. Quando eu era federal, lidei com muita gente que, quando eu estava em determinada situação, me humilhava, e quando chegava na repartição que eu olhava, dizia: eita! Mas só que cada um dá o que tem. Entendeu? A vergonha que essa pessoa ficava: e aí, rapaz, eu agi, entendeu? Agi assim, e agora que eu estou na mão dessa pessoa, mas cada um dá o que tem, tá certo? E Deus tem coisas maravilhosas, e eu tenho uma palavra de bênção.
Que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Tô terminando não, porque eu tô abençoando tua vida. Diga amém. Ô filho de Deus, diga amém. Viu? Diga amém. Aprenda. É comigo mesmo. Alguém escreva aqui em algum lugar. É comigo mesmo. Isso é para mim. Viu? Deus tem bênçãos maravilhosas para sua vida, né? Então, ele ferido, mas o melhor é Deus disse que o melhor não é o início das coisas. O melhor é o final das coisas com Deus. O melhor da tua vida está para chegar. Esse momento de dificuldade vai passar. Por isso que eu estou toda noite aqui pregando para você. Você pode ter ouvido 1000 palavras, né? 1000 palavras negativas. Você tem que ouvir hoje o que Deus diz a seu respeito. Você sabia que tem um texto que, assim, Deus a Bíblia diz, Deus é um martelo que esmiuça a penha. Aí diz que Deus forte quebra tudo, quebra o ar, corta a lança, despedaça o carro de fogo. Deus fala, as montanhas tremem, os vulcões entram em erupção, as estrelas movem. O poder de Deus. Aí quando Deus vai falar da gente, o texto, eu não vou ler, mas está em Jeremias 51:20, que diz: você é meu martelo e minha arma de guerra. Com você eu vou vencer essa batalha. Deus dizendo com você. Olha só. Era para a gente dizer, não, Deus, isso aí é com o Senhor. Ele disse, não, isso é a minha parte, você é poderoso porque eu vou agir assim na sua vida. Então ele diz, você vai vencer essa guerra. Você é o meu martelo e minha arma de guerra. Você. Isso é uma coisa que a gente fica até com medo de receber um elogio desse, né? De Deus. Enquanto as pessoas dizem que tanta coisa negativa a nosso respeito, e eu me incluo nisso, como eu disse a você, nem minha família me reconheceu. Tem uns irmãos aí, ninguém nunca me reconheceu, nunca foram lá para me dar um abraço, passar uma ceia do Natal. Deus diz, não, é você mesmo. Não, o plano é você. E é você que vai conseguir essa vitória em nome de Jesus, né? Você tem um controle, viu? E Deus tem o controle dessas pessoas que são contrárias à nossa vida. Não pense que Deus não tem o controle. Pode ter o autoritário que tiver. No Brasil tem muito isso ultimamente. Muita gente autoritário pensando que está acima de Deus. Mas todo grande ego vai se esticando até uma hora que Deus diz até aqui. Aí a pessoa, a partir dali, ele começa a se resolver com Deus, viu? Com Deus tem que ser com humildade. O Brasil é um país que está vivendo momentos de grande dificuldade. Eu espero que Deus chegue com... E a bênção e o cuidado de Deus é individual. Ele diz, 1000 cairão a teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não será atingido. Olha como é que Deus é. Não, mas não vai atingir, não. Não, mas todo mundo que passa é atingido, mas você não vai. Na minha vida, durante 30 anos que eu caminho com Jesus, eu acredito nisso todos os dias. Que eu esteja dirigindo, que eu esteja numa estrada, E se eu sentir no coração, a pessoa está lá, o diagnóstico, eu digo não. Eu estou sentindo de Deus que Deus não vai permitir isso e vai ser abençoado. Também o contrário, se eu sentir que é a vontade de Deus com aquela... Não tem quem me faça na terra eu profetizar uma coisa que eu não esteja sentindo no coração. Já aconteceu, inclusive, eu fui numa situação que tinha umas pessoas muito importantes e ficou quase 50 pessoas na casa dessa pessoa, todo mundo olhando para mim dizer alguma coisa que fosse contrário, que fosse aquilo que eles queriam que eu dissesse. Eu não vou dizer aqui assim. Mas a própria pessoa que estava sofrendo chegou para mim e disse, eu sei, pastor Marconi, Deus já falou no meu coração. Eu não posso dizer uma coisa que Deus não está dizendo. Na minha família mesmo. Eu já disse aqui, já contei diversas histórias, mas a mais, assim, que foi mais impactante para mim, um primo meu pegou aquela doença que o cantor Leandro e Leonardo, né? O Leandro pegou uma doença, é um câncer de pulmão, mata em 60 dias. E meu primo pegou todo diagnóstico aqui no Brasil, nos Estados Unidos, todo mundo. Aonde fazia o diagnóstico, não é 60 dias. E eu fui lá em Brasília. Me mostra onde é que você recebeu o papel do exame. Foi aqui, aonde o canta, aqui, pronto. Deus está rasgando toda a cédula. E depois, aí depois passou o tempo, veio essa pandemia, levou um monte de parente nosso, inclusive
nesse negócio da pandemia, eu perdi um monte de gente que eu amava, e ele, dessas pessoas que continuaram trabalhando, terminou pegando na pandemia. Mas na época desse negócio aqui, ele não morreu não, era um câncer no pulmão. E quando Deus quer, não quer saber, era 5% a probabilidade, cada ampola da medicação era 100 mil reais. E ele não tinha esse dinheiro não, e mesmo assim não morreu não, tá certo? Morreu da pandemia, como muitos outros que eu conheci, que não tinha doença nenhuma, também foram, né? É uma doença muito, muito difícil essa. Aí como eu falei, né? Tô terminando. Deus disse, é melhor o final das coisas. Aí o Jefté disse, tu me expulsasse e agora vem pedir ajuda a mim. Sabe o que foi o pessoal da cidade disse? Esse povo orgulhoso que só dizia coisas ruins, negativas, Jefté, a partir de hoje seja o nosso chefe. Olha só como as coisas mudam. E ele venceu aquela batalha, viu? E ele venceu e você vai vencer também. Eu sou o pastor José Marconi. Somos o programa Dias Melhores, estamos nessa caminhada de 30 sermões proféticos para 2026 e quero carinhosamente pedir, nos segue, se inscreve lá no programa Dias Melhores no YouTube, né? Você que aprecia esses sermões, não é questão do nosso trabalho, aprecia o meu trabalho, porque meu trabalho, eu sou pastor, sou sacerdote mesmo, consagrado, ordenado, então meu trabalho é esse, meu trabalho é pregar, ministrar, aconselhar, isso aí é o meu trabalho, mas se você gosta desse conteúdo que a gente apresenta para abençoar vidas, vai lá no YouTube, né? E se inscreve lá, programa Dias Melhores, é fácil, procura programa Dias Melhores, você vai ver logo minha foto, se inscreve lá e compartilha, né, esses nossos vídeos no TikTok, no Instagram, no Kawaii ou no YouTube. Compartilha para mais pessoas serem abençoadas. Que Deus abençoe, te guarde, te proteja. Em nome de Jesus, programa Dias Melhores, pastor José Marconi, fica na paz. Amém. Tem que ir encerrando de um em um. Eu ainda sou do tempo que fala sozinho, você acredita?